Vamos então para a nossa segunda parte do nosso estudo, que a lei e a graça, elas andam juntas. Não são contrárias nem antagônicas. Nós vimos, na primeira parte, que Shaul, o apóstolo Paulo, fala a favor da lei, né? Ainda pede que sejamos perfeitos. Você vê também Yeshua, Jesus, pedindo para que fosse ensinada a lei, tornasse plena e fosse praticada, a menor que fosse. Claro que as leis de Deus são ao todo 613 leis. Nós temos as 10 palavras, chamadas de 10 mandamentos, mas essas 10 palavras, 10 mandamentos, se ramificam. Tem muitos mandamentos dentro daqueles mandamentos. Claro que você não precisa cumprir 613 leis. Nem Yeshua, Jesus, cumpriu as 613. Porque tem leis para grupos de pessoa. Yeshua não é mulher, então ele não teve que cumprir, por exemplo, a lei de purificação menstrual. Então, tem leis que você pode cumprir, que é feita para você cumprir, e tem leis que é para um outro grupo de pessoas, como sacerdotes, pais, crianças, etc. e tal. Vamos ver, então, alguns exemplos agora. Abraão, e eu vou pegar também o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado gentil, ele era hebreu, né? Era filho de Éber, por isso que é hebreu. E você vê Abraão sendo chamado como gentil e pecador. Ele não era, né, uma pessoa sem pecado nenhum. Na verdade, nós vamos ver que ninguém na face da terra, de todas as épocas e todas as eras, nunca pecou, exceto Yeshua Jesus. Yeshua Jesus, sim, nasceu, viveu até a morte sem pecado nenhum. Yeshua. Porém, mesmo Abraão sendo pai da fé, mesmo assim, ele foi chamado sendo um pecador. E você vê que ele era um pecador gentil, Deus o chamou e Abraão obedeceu. O chamado de Deus. Deus pediu para que ele saísse da parentela e fosse com ele até uma terra que mana leite e mel. Então veja que Abraão era gentil, pecador. Porém, ao chamado de Deus, ele obedeceu. E a partir de todas as ordens que Deus deu para ele passou a obedecer. Veja que houve uma mudança de vida em Abraão. Pois é, assim também aconteceu com o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Paulo era Saulo, né? E ele era contra a igreja do primeiro século, contra os judeus, discípulos de Yeshua Jesus. Depois da morte de Jesus, Paulo começou a perseguir todo judeu que confessasse Yeshua Jesus como Messias e ensinasse isso. Veja, apóstolo Paulo, antes do chamado de Deus, ele também era um pecador, embora judeu, porém pecador. E aí nós sabemos que ele teve uma visão, Yeshua, Jesus, se revelou para ele como Messias, colocou escamas em seus olhos, ele ficou cego durante um tempo, e ali Deus foi falando com ele, dando instruções com ele. Provavelmente, muitas instruções ele teve. E ele creu, ele começou ele começou a saber que Yeshua realmente era o Messias, e aí você vê toda a trajetória do Paulo depois, a mudança de vida dele, em obediência agora a Deus, e você vê ele não perseguindo, pelo contrário, ele começou a ser perseguido. Ele, na verdade, começou a pregar sobre a Torá, tendo entendimento do Espírito de Deus. Claro que Yeshua Jesus é o Messias. Então, sabendo disso, vamos continuar. No livro de Romanos, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, fala muito
na inclinação da carne para o pecado. O desejo da nossa carne, quando a gente é do mundo ou a gente está sem Deus, a gente faz tudo que passa pela nossa cabeça, tudo que a gente acha que deve fazer, a gente faz. Então, isso é chamado de desejos da carne. Lembra que quando Adão, ele pecou, tomou do fruto proibido, ele internalizou uma inclinação para o mal. E essa inclinação para o mal está na nossa carne. Isso vem com todos. Ninguém nasce com pecado, porém com uma inclinação para o mal. Ao mesmo tempo, o nosso espírito, quando a gente está em Deus, o nosso espírito milita contra a carne. Porque a carne quer fazer os desejos carnais, as obras da carne, que são terríveis. Porém, o Espírito que habita em nós, que é de Deus, isso quando estamos realmente em Deus e no seu Filho Yeshua Jesus, o Espírito começa a militar com a carne, começa a amortecer a carne. Então, quando a carne tem o desejo de brigar, xingar, o Espírito já vem, opa, segura o macaco. Lembra o que Deus falou para Caim, que matou Abel, antes de matar? Olha, se você fizer corretamente, eu aceitarei. Então, não é que uma vez ele, tendo errado lá a forma que ele fez a oferenda a Deus dos frutos da terra, se ele tivesse feito uma outra vez de forma correta, ele seria aceito por Deus. Então, ele havia errado o pecado, porém, ele poderia ter feito uma oferta depois de uma forma correta. Mas ele não quis, ele persistiu no erro. E além de não fazer a oferta novamente de forma correta, ele ainda assassinou o justo Abel. Então, veja, muitas pessoas pensam, porque a pessoa já pecou, então não adianta ela querer cumprir a lei. Ou, se não for cumprir totalmente a lei, então não cumpre nada. É uma forma errada de pensar. Na fé, é uma forma abominável de pensar. Por que nós pensamos? Eu fui salvo pela graça. Porém, agora, por amor, por gratidão, vou me esforçar em cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra da lei. Porém, eu vou me esforçar sabendo que a lei, eu já tendo pecado, não posso mais ser salvo por ela. Eu não posso ser salva mais pela lei. Ninguém pode. Porque uma vez nós já pecamos, ou até mais do que uma vez. Ninguém pode dizer que vai ser salvo pelas próprias obras, porque ninguém cumpriu toda a lei, exceto Yeshua Jesus. Então, nós vamos ver que tem dois tipos de salvação, de justificação. Então, tem a salvação pela graça, a partir de Jesus, Yeshua, e tem a salvação pela lei. Porém, a salvação pela lei, nenhum de nós, de todas as épocas e de todas as eras, pode ser salvo, exceto um que passou nesse mundo como homem, cumpriu toda a lei que era devida a ele cumprir, morreu sem pecado nenhum. Yeshua Jesus, só ele pode ser justificado, salvo pela lei. Mas isso não quer dizer que ele me salvou gratuitamente e eu não tenho que obedecê-lo em nada. Pelo contrário, nós vamos ver pela palavra de Deus que nós temos sim, que agora que estamos salvos, nos esforçar em obedecer às leis de Deus, por gratidão, por amor. E também para termos uma vida nova, mudança de vida, como teve Abraão, mudança de vida, como teve Yeshua, né?